Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de Excel. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com macros. Como eu vou criar uma macro? Para que serve uma macro? Uma macro no Excel nós usamos sempre para fazer tarefas repetitivas. Então, quando eu vou criar uma coisa sempre, então eu gravo uma macro que ele vai gravar aquela tarefa que eu faço e toda vez que eu clicar num botão, ele executa aquele comando para mim. Tá certo? Então é bem simples para criar uma macro no Excel. Por exemplo, vamos lá, digamos que eu queira criar essa função aqui de derrotas, né? Eu quero calcular as derrotas desse time aqui. Todos os dias eu faço essa mesma tarefa aqui. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso criar um botão para criar, né? Para calcular as derrotas, posso criar um botão para calcular os pontos ganhos e posso criar um botão para calcular a classificação. Ou então eu crio uma macro que já faz tudo isso de uma vez, tá certo? Então vamos criar um botão para calcular cada um desses? Primeiro passo, para criar uma macro, eu vou precisar ir na guia desenvolvedor. Então a guia desenvolvedor, observa que ela não está aqui no meu Excel. Como é que eu faço, gente? Se ela não está aqui, eu vou ter que habilitar essa guia desenvolvedor. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, arquivo, opções. Depois que abriu essa guia opções, nós vamos clicar nessa opção aqui, ó, personalizar faixa de opções. Aí apareceu um monte de comandos e apareceu aqui a guia desenvolvedor. Observa que ela fica desmarcada por padrão no Excel. Então eu vou habilitar e vou clicar em OK. Então observa que ela já apareceu aqui. Então geralmente no Excel ela vem desabilitada, é só você ir lá e habilitar. Para desabilitar é a mesma coisa. Tá certo? Então agora eu vou criar uma macro para gravar a ação, eu fazendo essa função, porque quando eu precisar dela é só clicar nessa macro, tá certo? Então vou clicar aqui, ó, em desenvolvedor. Aqui eu tenho essas ferramentas, tudo da guia desenvolvedor. E aqui eu tenho a opção macros e tem a opção aqui, ó, gravar macro. Então eu vou gravar uma macro. Quando eu clicar em gravar macro, apareceu aqui, ó, nome da macro que eu preciso gravar. O nome dessa macro vai ser derrotas. Por quê? Porque eu vou usar para criar derrotas, tá? Para calcular fazer esse cálculo. Aí eu coloco aqui derrotas, clico no botão OK. Observa que agora está gravando. Qualquer ação que eu fizer aqui, o Excel vai gravar, tá certo? Então eu vou calcular aqui, ó, igual, fazer o cálculo normal, como se nada tivesse acontecido. Partidas menos vitórias menos empates. Dou um Enter. Então ele calculou quantas derrotas. Vou clicar aqui, arrastar para baixo. Pronto, já está calculado. Então vou clicar aqui embaixo. Sempre que você está criando uma macro, você não pode fazer muita coisa, tá? Você faz, depois que você terminar, você clica, que é para poder a operação ser realizada com sucesso. Então ele vai gravar até o cursor do mouse aqui. Então terminei. Eu quero uma macro só para gravar isso aqui. Poderia fazer uma macro para calcular tudo, mas eu quero só para cá, tá certo? Terminei, beleza, clico aqui, ó, parar a gravação. Parei a gravação. Agora eu vou inserir um botão para executar esse comando que eu fiz. Então eu clico aqui, ó, inserir, tem um botão aqui, ó, botão de ação. Aí eu clico aqui, clico, seguro e arrasto. Quando eu clico, seguro e arrasto, ele já está chamando uma macro. Aí eu clico aqui, ó, derrotas, que é a macro que eu quero que ele execute, clico em OK. Aí o botão vem assim, botão 13. Eu posso clicar aqui, apago esse nome e coloco o nome derrotas. Pronto, já está funcionando a minha macro. Vou apagar isso aqui, ó. Cheguei aqui no outro dia, preciso calcular as derrotas. Só clica no botão, ó, derrotas. Já fez tudo para mim. Se eu apagar, dou um delete, derrotas. Beleza? Quero criar uma outra macro. Para calcular essa macro agora, ela vai calcular os pontos ganhos e a classificação. Fazer para calcular tudo. Eu poderia fazer uma só, tá certo? Vou fazer essa agora. De novo,
Mesma coisa, clico aqui embaixo e vou lá, gravar macro. O nome dessa macro, cálculos, vou chamar, tá? Tá aqui o nome da macro, cálculos. Lembrando, não coloca espaço se você tiver mais de um nome. Você usa sempre o underline, tá? Então, ok. Já está gravando. Agora eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, pontos. Para calcular os pontos, vai ser Vitória multiplicado por 3, né? Nós já fizemos essa planilha, mais os empates. Está calculado aqui os pontos, cliquei, segurei, já está pronto. Agora eu vou calcular a classificação. Se pontos ganhos, né? Se pontos for maior ou igual a 40, então ele vai ser classificado, não é isso? Classificador. Classificado. Fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, desclassificador. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, se pontos ganhos for maior ou igual a 40, classificado. Se não, desclassificado, dou um enter, pronto. Aqui está. Tá tudo prontinho. Terminei tudo, gente. Olha, não esqueça, não deixa selecionado não. Clica aqui embaixo. E aí você vai fazer o quê? Clicar em parar a gravação. Cliquei em parar a gravação, já parou. Agora eu vou clicar no botão para inserir um outro botão. Clica aqui, insere o botão. O nome desse botão vai ser... Ele vai executar os cálculos. Ok. E o nome desse botão, calcular. Pronto. Apago aqui. Posso clicar aqui do lado no cantinho. Deixar esse botão. Esse aqui está grande. Clico com direito, eu seleciono ele. Ó, e aí eu ajusto ele. Posso ajustar esse aqui também. Deixo mais ou menos do mesmo tamanho. Posso aumentar um pouquinho. Tá certo? Se eu quiser deixar um fundo legal, só clica aqui, ó. Deixa ele tipo uma sombrinha. Posso vir aqui, ó, na página inicial, escolher uma cor legal para dar um ajuste nele, tá? Aumenta aqui um pouquinho. E agora já está funcionando, tá certo? Se eu apagar isso aqui tudo, ó, apaguei isso aqui tudo, clico agora em derrotas. Calculou tudo de derrotas. Clico agora, calcular. Calculou tudo, tá certo? Vou criar mais um outro botão, mais uma macro ainda para limpar toda essa operação. Como que eu faço isso? De novo, desenvolvedor, gravar macro. O nome dessa macro vai ser limpar. O nome dessa macro vai ser limpar, ok. Já está gravando. O que que eu vou fazer? Seleciono esse campo e dou um delete. Bem pequenininha essa macro, ó. Só isso. Clico aqui embaixo, paro a gravação, né? E agora eu vou criar o botão. Inserir. Vou colocar o botão aqui. O nome, a execução vai ser limpar. Aumento aqui. Limpar. Pronto. Para ficar bonitinho, vou usar esse mesmo fundo lá na página inicial. Questão de estética. E agora, gente, eu clico derrotas, calcular, limpar. Limpa tudo. Derrotas, calcular, limpar. Viu como é interessante? Fácil? Então você pode clicar. Outra coisa, quando você, sempre que você criar uma planilha, tá? Que essa planilha tiver macro, você tem que salvar ela com formato diferente. Vem aqui, ó, arquivo, salvar como, porque ela contém macros, tá? Na hora que você for salvar, você vai vir aqui, ó, em vez de salvar o tipo de planilha como pasta de trabalho do Excel, você vai escolher esta opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macros. Se você não marcar essa opção, quando você fechar aqui e abrir, as macros vêm desabilitadas, tá certo? Aí ele vai criar um botãozinho para pedir para você habilitar as macros. Então o ideal sempre é pedir para
planilha habilitada para macros do Excel, porque ela já grava as suas macros lá. Tá certo, gente? Essa foi a nossa aula de criação de macro. E lá na frente nós vamos criar um filtro avançado usando as macros, que ele vai ficar tudo automatizado, aí vocês vão ver como vai ficar legal. Tá certo? Um abraço e até a próxima.